Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui a gente vem para mais um vidinho, né? Porque a gente estamos mudando os conteúdos para não ser só maquiagem. Aí eu vou fazer também, eu vou responder algumas perguntas aqui que eu recebo, né? Uma das que eu mais recebo é como eu conheci meu marido, né? Então eu vou contar e vou me maquiando ao mesmo tempo. Só que eu não vou fazer maquiagem, vou fazer só mais a pele mesmo e a sobrancelha, tá, gente? Então não esperem muito. Porque eu fiquei um tempinho, né, sem postar vídeo, mas agora eu vou voltar com tudo, com conteúdos bons pra vocês, né. Eu já hidratei minha pele, tá? Agora eu vou passar a base. Então, né, vamos começar. Um belo dia, meu marido, ele chamou lá no portão da minha casa que meu sobrinho, ele trabalhava numa oficina aqui perto de casa. E no dia anterior, gente, a gente ia pra uma festa, eu, meu sobrinho, a namorada dele. Aí ele disse que não ia trabalhar no dia, que estava muito cansado. Aí de manhã a gente tava dormindo e eu escutei chamar no portão. E como minha mãe e meu pai não estavam em casa, né, eu abri a porta pra ver quem era. Aí era ele, gente. Ele foi chamar, porque assim, a gente trabalhava junto, né? No caso, só que eu não conhecia ele ainda. Aí ele chamando o nome do meu sobrinho. Aí eu saí, aí eu chamei meu sobrinho pra falar que tinha um menino chamando no portão, que era pra. O homem falou que era pra ele ir trabalhar. Da oficina, né, gente? Aí ele. Eu fui, entrei, nem prestei muita atenção nele, né, gente? Aí fui, entrei e tal. Fui dormir, né? E meu sobrinho foi se arrumar pra ir trabalhar. Aí, chegando no trabalho, ele perguntou quem era a menina que tinha abrido a porta e tal, que tinha chamado ele. Aí, como meu primo também trabalhava nessa oficina, não sabia quem era, porque a gente, no caso, temos, assim como eu posso dizer, somos muitas, né? Muitas primas aqui que moram junto quase, que as casas são bem perto uma da outra. Aí meu primo disse quem? Aí meu sobrinho disse, deve ser, a menina que abriu a porta deve ser Luana. Aí ele deve ser essa mesmo. Aí meu sobrinho pegou, ficou calado e meu primo perguntou, tá afim dela, é? Aí ele disse, não, queria conhecer ela e tal. Aí deu o recado pra ele falar comigo e tal. Aí o meu primo, né, como era muito esquecido, não, como eu posso dizer, não me deu o recado. Aí depois, acho que com uma semana, mais ou menos, ele me deu o recado. Com o amigo dele queria me conhecer, que estava interessado em mim, porque me achou bonita e tal. Aí eu peguei e fiquei duvidando, achando que era brincadeira. Aí ele foi, meu primo foi e ligou pra ele. Aí falou com ele e disse, ela tá duvidando, achando que é brincadeira minha. Ele falou, não, é verdade, eu escutando, né? Que tava no Viva Voz, tudo mais. Aí ele disse, eu vou te passar o meu WhatsApp pra ela. Só que ele já tinha falado há bastante tempo esse negócio com meu primo só veio me falar depois quando ele lembrou mesmo. Aí meu primo foi, me passou o WhatsApp dele, só que como eu não tinha dado tanta importância, eu nem, assim, né, me interessei muito, porque eu nesse dia que eu vim numa festa, né, eu abri a porta pra ele, mas, sei lá, eu abri como aquela pessoa, sabe, que acorda sem a querer. Foi isso. Aí ele conversava, mandava mensagem, tudo pra mim, a gente conversava pelo WhatsApp. Aí um dia a gente marcou, ele me chamou pra lanchar. Aí eu peguei e aceitei. Ele pegou, né, me chamou, aí a gente marcou. Meu primo também foi, né, lógico, com a gente. Aí chegando lá, ele era assim, eu sempre tive uma ideia errada. Eu tinha uma ideia muito errada das pessoas. Aí eu pensei que era uma pessoa bem assim, sei lá, bem desinteressante. Mas quando eu cheguei lá no,
onde a gente tinha marcado, meu primo foi também. Aí meu primo, ele ligou, né, pro meu primo, que a gente, como a gente, minha mãe e meu pai não sabia, né, que a gente ia se encontrar, meu primo foi com a gente. A gente disse que ia lanchar e tal, minha mãe deixou, porque meu primo morava com a minha mãe. Aí ele foi, ligou pro meu primo pra perguntar se a gente já tinha saído, se a gente já tava no local marcado. Aí meu primo disse, estamos saindo de casa agora. A gente foi a pé. E o menino na casa dele, que é bem distante da minha, que era, né? Bem distante da minha, chegou primeiro que a gente ainda. Sendo que a casa dele era bem longe. E ele ainda chegou primeiro que a gente. Aí chegando lá, ele foi, comprou o lanche, a gente conversou um pouco e tal. Aí eu peguei, vim pra casa, mas meu primo ele foi embora. Aí a gente marcou novamente. Só que dessa vez a gente já marcou num lugar assim, um lugar aqui perto da minha casa mesmo. Aí minha mãe foi, mandou me chamar, que eu tava demorando muito, né? Só que ia eu, minha prima e tudo, que é um lugar público, né? Lógico, né? Que a gente não ia ficar num lugar reservado e tal. Aí a gente. A mulher foi lá me chamar, uma amiga da minha mãe. Ele tava lá e foi embora. Aí a gente marcou novamente pra se conhecer. Se conhecer assim, porque a gente já tava, né? Se conhecendo, tava bom. Aí a gente marcou no mesmo lugar, no caso, né? Que era uma pracinha que tinha aqui perto da minha casa. Aí, nesse dia, eu demorei pra vir pra minha casa. Porque assim, minha mãe já tava desconfiada no caso, né? Porque minha mãe, ela sempre é assim, pegar as coisas no ar. Mesmo que você não queira que ela saiba, ela fica sabendo, então... Ela pegou no ar, sabe, gente? Aí, quando ela viu, eu disse, mãe, eu vou ali na pracinha e tal. Aí ela já desconfiou. Aí eu cheguei na pracinha, demorei um pouco lá, conversando e tudo mais. Nesse dia, minhas primas também tinham ido. Estavam tudo lá com a gente. Que a gente tava na pracinha, né, e tudo. Tinha gente jogando futebol, tinha gente de todo lugar lá, conversando e tudo mais. Aí meu pai foi e chegou. Meu pai chegou, aí viu a gente e tudo, aí falou, sua mãe tá lhe chamando. Aí eu já sabia, né, gente? Quando ele falou isso, eu já sabia por que era que minha mãe tava me chamando. Porque ela já tava desconfiada. Que eu tava saindo muito e tal, com ele. Só que a gente nunca ficava num lugar reservado, assim, a gente ficava na pracinha, que tem aqui perto da minha casa. Aí, foi nesse dia. Aí, esse dia, meu pai viu que a gente tava junto. Aí, foi e eu fui e falei e tal, que ele tava interessado em mim. Liguei pra ele, pra gente marcar dele ir lá na minha casa e tudo mais. Gente, é difícil um pouquinho, tá, de fazer essa sobrancelha aqui olhando pela câmera. Então, por isso que saiu assim errada, meio torta. Mas eu vou consertar. Aí, voltando no assunto, né? Aí, a gente marcou, ele foi no outro dia lá na minha casa. Que ele já sabia, né, onde eu morava. Porque eu esqueci desse detalhe da história, mas a gente já tinha saído pra ir pra praia, que foi eu, meus primos e tudo mais, porque eles trabalhavam junto. Aí eu marquei. Aí ele tinha ido de carro. Aí ele ofereceu uma carona pra gente, pra mim, meu sobrinho, meus primos que tinham ido. A gente foi, aceitou, ele veio trazer a gente aqui em casa, minha mãe já ficou meio desconfiada, né? Mãe é mãe, né, gente? Desconfia de tudo. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tava deitada. Aí perguntou o que eu tava fazendo, porque eu tinha demorado. Aí eu fui e falei. Não, porque eu tava conhecendo um menino. Ele é muito legal, ele é trabalhador. Aí todo mundo sabe, né, que o pai é mais ciumento. Meu pai não gostou muito.
da história e tal. Minha mãe não, minha mãe disse, ligue pra ele, peça pra ele vir aqui falar comigo, né? Porque mãe, você sabe, mãe é a pessoa assim que entende a gente e tudo mais. Ela foi, pediu pra ele ir lá. Eu, no caso, né, que mandei mensagem. Mandei mensagem, ele foi lá. Quando ele chegou lá em casa e tal, conversou com meu pai. Aí a gente... meu pai aceitou que a gente namorasse, né? Deixou, no caso. Deixou que a gente namorasse. Ele ia pra minha casa, né? Porque ele trabalhava o dia todo. Só tinha folga uma vez por semana. Que aí era quando ele ia lá pra casa. Aí, de noite também, né? Ele ia muito cansado, ele chegava muito cansado, mas mesmo assim ia lá pra casa. Aí a gente namorou por um tempo, a gente pensamos assim, sabe, em morar junto e tudo mais. Só que aí minha mãe queria que a gente casasse e tudo. A gente também já queria, né? No caso não foi obrigatório minha mãe querer isso. Aí a gente tava pensando também em alugar uma casa, a gente já logo, né? A gente já logo pensando. Aí a gente viu uma casa boa, perto da casa da minha mãe, do meu pai, onde eu morava, né? Então aí a gente fomos marcar um casamento, tudo certinho. Aí no dia do casamento, aí a gente já se mudou, tudo certinho. Porque a festa ia ser na minha casa já, né? Na nossa casa, que é no caso alugada. Aí a gente já marcou tudo certinho. Pronto, essa foi a história. A gente marcou, ele foi, conversou com meu pai. A gente se conheceu porque ele foi lá na minha casa no outro dia, né? Da festa. Que eu fui. Eu nunca imaginei ter conhecido ele. Eu não imaginava que eu ia conhecer ele. Mas até hoje eu penso no momento que a gente se conheceu. Ele é uma pessoa muito legal, trabalha bastante pra gente ter nossas coisas. E espero que vocês gostem da história, né? Se vocês gostaram, deixa o like para ajudar aí no canal. Se quiserem compartilhar, no caso, se puderem, né? Compartilhar com os amigos para me ajudar aí no crescimento do canal. Se vocês quiserem mais história como essa, vai lá no meu Instagram. É @LuanaLucimara, tá, gente? No caso também vocês encontram como @LuanaGomes ou @LuanaLucimara, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like e é isso por hoje. Tchau, meus amores.